O Memória da Medicina de hoje entrevista o médico Cláudio Lisboa. Ele é paraibano, mas veio morar no Recife aos 4 anos de idade. No próximo dia 9 de dezembro ele completa 50 anos de formado. Ele vai contar um pouco da história dele aqui em Recife, a trajetória à frente do antigo INAMPES, da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Goiânia. Tudo bem, doutor Cláudio? Tudo bem. Primeiramente, a gente queria agradecer o senhor ter aceito o nosso convite para participar do programa Memória da Medicina. Contar um pouco da sua história. Como foi que surgiu o desejo de fazer medicina? Surgiu desde pequeno, desde que eu era de 6 anos de idade, eu dizia que queria ser médico. E consegui isso com um grande sacrifício, que eu perdi meu pai muito cedo, minha mãe me criou e estudei em faculdades particulares com todo sacrifício, através de bolsa de estudo que minha mãe conseguiu. E quero dizer da satisfação de eu estar aqui, que é o órgão. Eu não vou dizer que namoro, porque a gente não pode namorar com órgão, mas foi o primeiro órgão de sociedade de medicina que eu pertenci e muito me orgulho, que foi o Conselho Regional de Medicina, onde eu vinculei aqui durante mais de 10 anos e no Federal por mais de 10 anos. Então eu tenho uma formação de conselho e não me arrependo até hoje. O senhor se formou na 6ª turma da Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco e ficou aqui como conselheiro de 74 a 84, aqui no CREMEP. Conta um pouquinho desse período. Foi um período que a gente tinha o local de trabalho era muito ruim. Nós fizemos a primeira reforma, era na rua Zé Maria, ali na Encruzilhada. Nós fizemos uma reforma. Foi quando houve uma mudança no Conselho Federal de Medicina e a mentalidade dos que passaram a tomar conta viram que os conselhos tinham que melhorar, pelo menos para podermos trabalhar melhor diante da classe. Os conselhos não tinham grande repercussão perante a população. Daí partiu uma ajuda muito boa dos conselhos do Conselho Federal para os conselhos regionais em questão financeira, para que se fizessem reformas, comprassem imóveis onde não existiam imóveis nem para trabalhar os conselhos, e assim foi feito durante esses 10 anos que esse pessoal que assumiu o Conselho Federal, após 22 anos em poder de um grupo que não tinha essa mentalidade que nós passamos a ter quando assumimos o Federal. Falando um pouco em recursos, o senhor também foi tesoureiro do CFM. Fui tesoureiro durante 10 anos. Ficou entre Brasília e Rio de Janeiro? Não, era no Rio de Janeiro. Quando houve a política de mudança de todos os órgãos federais para Brasília, nós fomos para Brasília. Eu fiquei 3 anos no Rio e 7 anos em Brasília. Não morava nem no Rio nem em Brasília. Nós íamos nas reuniões, praticamente o tesoureiro ia de 15 dias a essa cidade para questões burocráticas de funcionamento do Conselho Federal. Lá, como tesoureiro do CFM, o senhor foi o médico que mais tempo ficou nesse cargo? De tesoureiro fui até hoje. Dos que passaram após, foi Pernambuco. Eu não vou citar que fui eu, foi o estado de Pernambuco que foi aquinhoado com esse prestígio que realmente Pernambuco tinha na classe médica brasileira na época que nós assumimos o Conselho Federal de Medicina. E de lá para cá, doutor Cláudio, Pernambuco sempre teve uma participação muito efetiva nessa coisa da mobilização nacional, em prol da saúde, da cidadania. O senhor enxerga isso como tenha ocorrido naquela época? A mentalidade foi deixada naquela época. Houve uma mudança radical em todos os conselhos no pensamento. Alguns
não acompanharam, que foram os mesmos que acompanhavam os antigos, que a gente chama os velhos do Conselho. Mas ainda alguns estados dos 27 ainda tem um certo ranço, vamos dizer esse termo meio grosseiro, mas é do que aconteceu no Conselho Federal de Medicina com essa mudança radical de mentalidade. Eu queria que o senhor também contasse um pouquinho dessa passagem pela Secretaria Estadual de Saúde, né, aqui em Pernambuco, e pela Secretaria Municipal de Goiânia. Como foram essas experiências? Eu digo que eu comecei ao contrário, né? Eu assumi primeiro um órgão federal, depois um estadual, depois um municipal. O SUS se faz ao contrário praticamente. O recurso é federal, o recurso é estado, mas quem executa o Sistema Único de Saúde são as prefeituras. Não vou avaliar o que acontece hoje no Brasil, que não cabe a mim fazer essa avaliação. Eu acho que ainda tem muita coisa errada no SUS, desvio de verbas e fora, está longe isso do ideal, porque eu só fazia na época pelo Conselho Federal ter participado dentro de um grupo que formou o SUS, que era SUDES, inicialmente era SUDES, até se fazer o SUS, discorda um pouco. Eu discordava só num sentido, os recursos que vinham, porque num momento em que só quem tinha direito à saúde era quem pagava, que era a Previdência, como é que nós íamos assumir uma população inteira de um país quando... Eram os indigentes, né, doutor Cláudio? Eram os chamados indigentes. Hoje, a gente conseguiu na época mudar para não pagantes, que já foi um termo mais suave do que indigente. Eu achava aquele termo indigente terrível, né? Indigente era chamado as pessoas que se enterravam e que não sabiam de quem era pai, mãe, filho, não sabia nada. Você chamar uma pessoa que não tem direito à saúde de um país de indigente, porque não paga a Previdência. Mas eu discuti até com vários presidentes do INAMPS da época, que eram contra o SUS, e dizia a eles: olha, eu só discordo de uma coisa, que é o problema do recurso. Se o governo federal não bancar, não vai funcionar o SUS no Brasil. E o CPMF foi criado e foi desviado totalmente para pagar dívida de governo que tem nada a ver com a saúde do povo, na verdade. Com esses recursos funcionava. Agora só com o recurso da Previdência é impossível de quem paga você atender a população toda, na verdade. Doutor Cláudio, na década de 90 o senhor também teve uma participação grande no projeto de assistência aos presos que não tinham, né, essa assistência, não tinham direito. Se achava um absurdo um detento por não ter nascido na cidade onde ele praticou o crime não ter direito à saúde. Era tratado como, vamos usar o termo de novo, indigente. Então eu fiz parte de uma comissão, fui presidente de uma comissão que tratou disso e que eu tenho conhecimento hoje, apesar de não estar mais envolvido nesses movimentos, deles estarem sendo atendidos em Pernambuco como se fossem, não digo previdenciários, mas com todo o direito ao SUS, é cidadão. E o senhor foi convidado naquela época pelo governador, na época, né? Para presidir essa comissão. Era uma comissão formada por nutricionista, por assistente social, por enfermeiras e médicos. Deixei mais ou menos funcionando, mas já tive conhecimento agora que não há reclamação, a não ser ainda o problema de recursos, porque o ideal seria que as prisões tivessem a assistência, a primeira assistência ao preso, mas não tem. Se leve em conta que o governo aí também não é culpado, que eu tenho experiência de o hospital psiquiátrico, o hospital de presos
que era chamado manicômio judiciário em Itamaracá. Eles cobraram os presos um gabinete odontológico, você colocou dentista, você colocou aparelho, e na primeira rebelião eles quebraram os coisas. Quer dizer, ainda precisa mudar um pouco a mentalidade desse pessoal. E durante o exercício da sua medicina, logo quando o senhor se formou, se especializou em anestesiologia, o senhor teve um pequeno acidente, uma pequena fatalidade, que foi em relação à anestesia. Fui obrigado a deixar de dar anestesia pela sequela que eu fiquei, e que existia no mundo inteiro, e a gente sabia, porque na época só existiam anestésicos que eram tóxicos para a função hepática, para o fígado, e que não tinham outro, nós tínhamos que usar. Você se arriscava mesmo? Não tinha outro. Ou você usava o éter, ou usava esses que vinham do exterior. E esse era realmente... Eu fui vítima, não só eu, como muitos anestesistas no Brasil foram vítimas. Hoje, eu daria anestesia tranquilamente e não ficaria com sequela nenhuma. Mas, infelizmente, eu trabalhei muito em anestesia, eu fazia parte do grupo de cirurgia cardíaca daqui do estado de Pernambuco, e eu passava 6, 8 horas dentro de uma sala de cirurgia, cheirando mais do que o paciente, né? Eu digo, cheirar é o anestésico. Esse foi um dos avanços na medicina, né? E desde aquela época que o senhor começou até agora, o que o senhor destacaria mais assim, no avanço? Na anestesia. Anestesia, quando eu comecei, só tinha 40 anos de coisa. A anestesia teve duas épocas, antes da guerra e depois da guerra. Antes da guerra não se usava esse anestésico para você dormir, para fratura de um braço, para uma coisa. Você não tinha o Thionebutal, que é uma droga que você faz dormir e não sente dor. Depois da guerra, a anestesia deu um salto importantíssimo. E você hoje, as drogas são todas anestésicas. Você, quando usa esse tipo de anestésico, é uma quantidade muito pequena que não tem grande afetação. Mas é tudo intravenoso. Praticamente essa anestesia. Ou local que é peridural e hack, né? Se faz muito. Mas eu não podia fazer somente peridural e hack. Chegava um paciente que tinha que usar geral, eu dizia, não, eu não posso dar anestesia. Então eu tive que deixar. Não, eu tinha que deixar. Eu não podia me negar a dar uma anestesia, porque eu não podia usar aquele anestésico. Aí fui deixando, fui assumindo esses cargos, aí na vida eu continuei dentro da medicina, em serviço burocrático. Falando um pouco dessa sua passagem pela anestesia, o senhor também foi fundador da cooperativa dos anestesiologistas daqui de Pernambuco, que comemorou agora 35 anos, se não me engano. 35 anos. Era uma sociedade privada chamada SAP, éramos 52 anestesistas, como toda empresa. E quando eu assumi a presidência, vi que aquilo ali era uma cooperativa. Aí eu digo, vamos fazer uma cooperativa. Fui a Santos e me encontrei com o cara que mais conhecia, o médico que mais se entendia de cooperativa médica, que era o presidente da Unimed. E ele mandou 2 técnicos e nós fizemos a única cooperativa no Brasil nos moldes do INCRA, que é o Instituto que lida com as cooperativas médicas. Até hoje. E hoje 35, começamos 52. Eu não sou mais sócio, eu saí desde que deixei de dar, desde que eu assumi o conselho, eu deixei de trabalhar lá. Mas eu soube que está com quase 500 anestesistas. É uma cooperativa muito forte, é uma das mais fortes do Brasil, inclusive, né? Eu acho a mais forte. Existia uma em Goiás, mas que não chegava às condições da nossa. Como é que o senhor se sente sendo um fundador? Bom, é a única coisa que o pessoal, porque é dinheiro, né? Que ganha dinheiro. Eu não usufruí
dessa boa fase da cooperativa, que o início foi muito tumultuado, aceitar que os órgãos governamentais fizessem convênio com as cooperativas, com essa cooperativa, tudo. Mas hoje, porque ela não paga imposto de serviço, ela não paga INSS, ela não paga, só quem paga é o cooperado. Tudo isso é um lucro a mais que o médico tem. Tá bom, doutor Cláudio. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Memória da Medicina. Eu é que agradeço essa oportunidade de que vocês estão me dando de eu poder contar isso, que é a verdade real do que acontece hoje no país. Muito obrigada e até a próxima.